gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um episódio do podcast. E eu gostaria de agradecer hoje, Betinha, a algumas pessoas que eu nunca imaginava que assistiam ao nosso podcast. Do nada, um amigo meu chegou e fez assim... Tô curiosa pra saber. Eu assisto podcast, do nada, tu apresenta o podcast. No estágio, chegou... Professor lá, porque agora tia Sua é apresentadora do podcast. Estou me achando, Betinha, estou me achando. Que massa. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio, como eu já falei aqui. Estou muito feliz de ver que pessoas estão assistindo o nosso podcast. A intenção da gente realmente é trazer conteúdo para vocês. Cada vez mais conhecer novas pessoas, trazer novos assuntos. E hoje estamos trazendo um nosso convidado especial, que é Gustavo, como você já deve ter visto aqui na legenda embaixo. E a gente vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos relacionados à psicomotricidade. E eu gostaria que você começasse se apresentando. Quem é você? Como Betinha fala, né? CPF, CNPJ. Fala um pouco sobre você, sua história. Falo pra onde? Pra vocês ou lá? Pra lá. Ok. Então, boa noite a todos e todas, né? Eu me chamo Gustavo. Eu me formei em Educação Física na UFPE. Fiz pós em Psicomotricidade, né? Tenho uma pós em andamento em Neuropsicomotricidade também. E atuando em clínica, né, isso é bem recorrente, a gente precisa fazer alguns cursos mais específicos. Então tem um curso de aplicador de aba, né, tem um curso de estratégias sensoriais em setting terapêutico, né, de regulação, tem um curso de comunicação alternativa, dentre alguns outros também que ajudam a gente nas intervenções. Para além disso, né, o que eu teria como diferencial, assim, que eu gosto de trazer bastante como bagagem, eu sou pai de uma criança neuroatípica. E isso ajuda a estar dos dois lados da história, né? A ter um pouquinho mais de empatia, a trazer algumas coisas que às vezes os pais têm uma barreira, né? Não trazem pra gente, porque é algo muito íntimo, né? É algo muito cuidadoso que você tem que tocar quando vai trazer para a terapia. E isso me ajuda a ter um olhar mais abrangente, né? Eu acho que é crucial. Mas é isso. Com certeza. Espero ajudar hoje. Muito bom ter ele aqui com a gente. Eu não conhecia Gustavo. Na verdade, Su já tinha me contado que tinha feito um tempo de intervenção com você. Na época que ela fez, ela compartilhou algumas coisas comigo e tal. Massa. Mas aí, quando ela me falou, tem um professor que eu quero chamar e tal, aí eu fui ligando os pontos. Eu disse, que massa. Assim, o Instagram dele, depois ele vai se apresentar, é bem bacana. Que bom que você está aqui com a gente. E Agradeço o a convite. gente agradece por você ter aceitado o nosso convite. Suzane falou sobre pessoas que ela nem imaginava que assistiam podcast. E eu também quero mencionar uma aqui, que é a avó de um aluno meu. E ela acompanha o podcast. Então, Ana Célia, muito obrigada. Eu espero que você goste de mais esse episódio. Inclusive, ela me falou, Betinha, comecei a assistir o último episódio com a cardiologista e tal. Eu, poxa, ela realmente acompanha. Então, assim, a gente às vezes nem espera, nem imagina o alcance, né, que o podcast pode ter, mas a gente agradece demais a participação de vocês, né, as visualizações, as interações que vocês têm com a gente. E uma outra coisa também que eu queria falar que eu estava percebendo, assim, a gente começou em julho, acho que o nosso primeiro podcast foi no finalzinho de julho, e a gente tem aproximadamente uns 250 seguidores, um pouquinho menos. E no podcast, no YouTube, a gente tem em torno de 100. Então, assim, tem gente que está seguindo a gente no Instagram, muita gente, e que não segue a gente no YouTube, né? Não se inscreveu no nosso canal. Então, aproveitem, gente, se inscrevam, ajudem a gente. Se você não viu os outros episódios, pode voltar, tá tudo lá salvo, alguns ao vivo, alguns que foram gravados, né? Mas tem lá muito conteúdo bom para vocês assistirem. É muita informação bacana que pode dar, assim, ó, aquela virada de chave, né? Às vezes você está num momento difícil da sua carreira, num momento em que você não sabe para onde você quer ir, porque a gente tem uma área muito abrangente aí. E, de repente, algum podcast pode ajudar você nesse sentido. Então, assiste a gente, compartilha com outras pessoas, comenta, tá bom? A gente vai ficar muito alegre. E que, por vezes, desanima um pouquinho, né, Betinha? Às vezes no quesito acontece, da valorização. Sim. E você pensa que precisa mudar de área, e aí você viu algum conteúdo em algum lugar que dá aquele estalo. Poxa, Perfeito. tem mais uma possibilidade, né? Eu posso ocupar determinado espaço que não me disseram na faculdade ou na universidade. Sim, Então, perfeito. vamos expandir isso daí para Vamos ajudar embora. outras pessoas.
Como Betinha agradeceu, eu gostaria também de agradecer a minha avó. Minha avó também assiste todos os fofa. episódios. Ela fica estressada quando Não tem. E não vai ter podcast, não. Nunca mais teve. Teve. A cada 15 dias a gente vai ter episódio, tá tudo certo. Porque a gente acostumou mal. Como é o nome dela? Foi. A gente Assídua. acostumou mal com o Elci. mês de setembro. Eu sim. Dona Elci, um beijo pra senhora, viu? Terça-feira tem episódio. Assista a gente. Pronto. A gente vai acostumar mal o povo, tendo Foi. toda terça e Foi. Em setembro. setembro. Foi verdade. E aí... Mas, enfim. Gustavo, fala um pouquinho sobre o local que tu trabalha. Os locais, na verdade, que você Certo. trabalha. Quais são as intervenções que vocês aplicam lá? Qual é o teu papel dentro dessa clínica? Vamos lá. Eu atuo em 2 clínicas diferentes, tá? Em uma delas eu tenho um público mais heterogêneo, tá certo? Então eu atendo crianças a partir de 3 anos de idade, né? E tenho também algumas crianças com um pouco mais de idade, 12, 13 anos, enfim. Eu atuo como psicomotricista, tá? E na outra clínica, agora a gente está se especializando, né? A clínica vai ter 3 unidades específicas, então uma vai ficar com intervenção precoce, que é para onde eu vou, a outra vai ficar com intermediários e uma outra com adolescente. Isso é bem interessante, porque assim, às vezes em clínica a gente está tão focado no presente, mas a gente tem que pensar que a nossa criança vai crescer, né? E a gente está tendo uma demanda muito grande aí, não só em clínica como em escolas, e a gente precisa preparar esse adolescente para o mundo, né? Então é uma perspectiva de intervenção bem diferente, né? Mais ampla, mais complexa, enfim. Atuo como psicomotricista nas intervenções multidisciplinares. Então a gente tem ali fono, a gente tem psicopedagogo, a gente tem psicólogo, a gente tem TO, né? São vários profissionais. E a ideia é encadear uma intervenção na outra, tá? A psicomotricidade vai focar na parte motora, cognitiva e afetiva, na junção disso tudo por meio do brincar. E nas relações que a criança vai estabelecendo consigo, com os pares, né? Com os objetos, com o ambiente. Então tudo isso a gente vê, não é apenas a parte física, digamos assim, mecânica, né? Como se dá aquele movimento, mas a harmonia de tudo isso, né? De maneira conjunta. Tá? Como se dá essa intervenção, né? Como eu acho que deveria ser também. A gente precisa primeiro acolher a criança, né? Tornar aquele ambiente ali seguro, estabelecer um vínculo com aquela criança. Né? Eu sempre brinco assim com os pais, eu digo, olha, logo no início a gente vai ter vários momentos assim de brincadeiras livres para que a criança possa explorar o ambiente, para que ela conheça o recurso, ela se sinta segura, né? Para que ela me conheça. Perfeito. Já imaginou um cara barbado, alto, pega ela no braço e diz, vamos, sobe aqui, faz isso, faz aquilo, não vai dar. Quem é esse? Né? Da onde ele veio? Tá pegando em mim por quê? Né? Tá me conduzindo para onde? Não é assim que a gente faz. Então, a gente cria toda essa esfera, né, esse ambiente acolhedor, esse vínculo, e a partir do momento a gente vai escalonando a demanda de maneira gradual. Né? Tem ali a criança dentro do processo, você consegue sentir, faz a avaliação. Né? A avaliação, inclusive, não é apenas uma avaliação quantitativa, mas a gente precisa de dados, é importante, mas a gente tem a avaliação qualitativa também, que parte das observações. Desde o momento que a criança entrou, né? Na verdade, quando os pais ou responsáveis já vêm conduzindo a criança, já tem algumas coisas ali para você observar. O olhar do psicomotricista, ele é bem atento, né? A parte da marcha, como é que a criança ela se comportou, né? Como é que foi para sair dos pais, para poder ir para um ambiente novo, enfim, são vários aspectos. E a gente avalia tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. Eu uso muito, né, um instrumento validado já, que é o EDM, que é a escala de desenvolvimento motor, eu gosto bastante, que é do Rosa Neto. E ele vai dar ali todos os parâmetros para cada elemento psicomotor. Eu consigo colocar isso num gráfico e fica muito mais didático para que o pai, ou a mãe, ou o responsável possa ler e entender. Perfeito. E é legal porque a gente consegue, dentro de um período de semestre ali, de intervenção, quando a gente roda essa avaliação novamente, aí a gente tem um gráfico comparativo. E assim, é fundamental para mostrar que o teu trabalho ele tem um propósito, ele tem um sentido, ele tem objetivos ali. Né? É um planejamento que foi pautado em cima de uma avaliação feita apenas para aquela criança. Não é algo generalista. Né? Então a gente trabalha dentro dessas perspectivas. Duas coisas que tu falou que eu achei bastante interessantes. Primeiro foi sobre o brincar.
Eu trabalhei num espaço muito tempo que tinha um dia separado para o brincar espontâneo. E a gente via que, vez ou outra, a gente tinha que explicar para o pai. Eu lembro que, em uma época, colocaram até um banner falando sobre isso, porque existia uma resistência Sim. dos pais em relação a esse dia do brincar. Por exemplo, eu pago uma mensalidade que não é barata para meu filho só vir para a piscina brincar. Exato. Né? E aí, às vezes, os pais e talvez as pessoas, de modo geral, não têm a consciência de que o brincar espontâneo, além de ser muito importante para o desenvolvimento da criança, a criança aprende brincando, Sim. ela é muito importante também para a avaliação. A gente consegue avaliar muita coisa através do brincar espontâneo. A gente consegue avaliar a capacidade de interação que a criança tem com outras crianças no momento da brincadeira. Sim, A gente consegue avaliar como as crianças brincam, como elas usam os brinquedos, a funcionalidade que elas dão aos brinquedos. Então, tem muita coisa que a gente consegue avaliar através do brincar e que é importante que os pais tenham essa consciência. Exato. Né? Então, isso foi uma coisa que eu achei muito importante. E você falou sobre a questão da adaptação da segurança. E é uma coisa que eu até tenho marcadinho assim num livro que eu tenho de psicomotricidade, que no caso de psicomotricidade é aquática, mas que se aplica, acho que para qualquer tipo de intervenção que você vai fazer, que a adaptação afetiva, ela antevém a adaptação motora. Isso. Então, se a criança não está segura, se a criança não está ambientada, se não existe um vínculo, a criança muito dificilmente vai ter progressos do ponto de vista motor. Então, é muito importante que essa adaptação seja feita e seja bem feita. Isso. E lembrando também, Betinha, que atividades não são necessariamente apenas atividades estruturadas. Sim. Né? Dentro da psicomotricidade, a gente vê muito circuitos psicomotores, né? Com toda aquela proposta de subir, descer, rolar, pular. Ok, mas a criança também consegue fazer isso dentro de um brincar não estruturado. Perfeito. Né? Sim. Não necessariamente eu preciso ter ali algo muito fechado de proposta. Às vezes a criança não está afim. Né? Às vezes você até tem algo fechado e precisa mudar a proposta. Né? Isso é normal de acontecer. Normal. Eu lembro de uma situação que me veio na educação infantil, né? Que eu vim cheio de ideia, eu tinha lido e via ali aquilo outro. É bom trabalhar determinado objetivo na educação infantil. Montei aquele circuito lindo, né? Com cone, com corda. Daqui a pouco o cone virou bola, tinha criança chutando o cone para cima, para baixo, a corda virou cobra e pula a cobra. Aí eu parei, respirei, eu digo, meu Deus, eles destruíram em 3 minutos. Passei uma semana montando. Mas aí depois que eu respirei, eu disse, poxa, aquele ali está se equilibrando em cima da corda, aquele ali está saltando, e daí por diante. Aí vem esse olhar, que só sai no espontâneo, né? Que a criança estava ali participando de maneira prazerosa de uma atividade que ela ajudou a montar. Quando você pega, por exemplo, um bocado de caixa e coloca numa sala assim, hoje a brincadeira é aqui. Ao olhar do adulto que critica o brincar não estruturado, são caixas. Mas no imaginário da criança, a caixa pode ser qualquer coisa. E ver como a gente está estimulando um material tão simples com uma brincadeira que não tem uma estrutura, ou seja, não tem uma proposta fechada, e a criança vai ajudar a construir tudo aquilo. Maravilhoso. Um dia desses, eu ia falar quando, mas eu já esqueci. Eu participei do curso de Tia Tisha, eu estava comentando com o Gustavo aqui antes, que o curso ele expandiu minha mente assim, num nível surreal. Foi muito bom, muito bom, muito bom a troca que a gente teve lá. E uma das coisas que ela bateu muito na tecla foi com relação ao observar, né? O quão sensível a gente como profissional, a gente como pai, a gente como tia, a gente como adulto, principalmente, precisa ter esse olhar sensível à criança, né? Entender aquilo. Como tu falou, né? O que tu fez. Primeiro, se desesperou porque tudo que tinha montado tinha ido por água abaixo, entre aspas, porque não foi. Não. E depois parou para observar. Talvez não... Tá dando certo. Tá dando certo. Não do jeito que eu pensei, porque muitas vezes a gente cria uma expectativa, a gente esquematiza algo extraordinário, que pra criança... O que é isso, hein? Ele achou mesmo que eu ia fazer isso? Mas quando vê, a criança tá fazendo exatamente... alcançando o objetivo final que você traçou, mas fazendo um negócio completamente diferente. Seja destruindo todo o cenário que a gente montou. Mas ele tá lá, como falou, né? Tá lá saltando, tá lá empilhando, tá lá fazendo o que a gente planejou, mas não da forma que a gente pensou. Com relação ao dia do brincar que tu falou,
onde eu faço estágio hoje, tem o dia do brincar. E Nicolas, meu sobrinho, já fez natação lá. E aí um dia a manhã chegou arretada em casa. Oxi, levei. Porque nem sempre são os pais que levam. Nesse dia minha mãe, a primeira vez que minha mãe tinha levado ele, primeira vez que ela levou ele Foi pra natação. justamente no dia No da dia do brincadeira. Ótimo. Ô, Suelen, tu paga natação pra esse menino pra ele ficar brincando Tá sozinho na vendo? natação, Olha aí. O Olha aí. professor não fala nada na aula, nem faz nada. Porque a instrução que a gente recebe é justamente essa. Você vai observar a criança naquele momento. Sim. Obviamente vai intervir, o menino pulou aqui e tal, não sei o quê. Mas assim, a gente não vai direcionar a aula. Não. É a criança que vai direcionar a aula naquele dia. Tia, eu quero brincar de tal coisa. E aí, Exatamente. vamos lá. Que eu não quero brincar de nada, eu quero ficar aqui só dançando. Eu quero ficar batendo uma panela na outra, eu quero gritar. E Isso digo acontece mais, bastante. o olhar, né, a observação também não interfere ou não impede que você também brinque. Exatamente. Porque se jogar na brincadeira, vivenciar a brincadeira, também vai enriquecer bastante essa observação. Exatamente. Você Com também não vai relação- deixar a criança lá, vamos montar ali um espaço e vou ficar aqui paradinho. Aham. Vivencie. Exatamente. Que você A vai questão é que a perceber. gente não vai direcionar a Exato. brincadeira, mas a gente vai deixar a criança Isso. direcionar. É a criança Então- que te convida para brincar. Exatamente. Isso, Sim, vai ter perfeito. mais É a Ai, gente minha que gente. recebe o convite, a gente que... Tio, vamos brincar de vôlei? Vamos. Isso. Eu não vou deixar a criança brincando de vôlei sozinha, mas eu vou entrar na brincadeira que ela vai sugerir. E achei muito legal porque semana passada, no final do mês, que é o dia do brincar, uma das alunas pegou e fez: vovó, hoje é o dia do brincar, eu faço o que eu quiser na natação. Maravilha. E aí ela tava lá brincando, ela tava querendo que a gente jogasse as argolas pra ela pegar no fundo da piscina. Mas vamos lá, joguei. E ela ia lá pegar. Aí às vezes ela queria jogar, ela jogava e ela ia pegar. E aí a gente vai analisando, tipo, como ela entende o dia do brincar, como ela se comporta no dia do brincar. E é um dia muito importante pra observar, que foi o que a gente aprendeu demais no curso, é observar crianças. Isso, e outra coisa, a gente vê, inclusive nesses momentos, crianças que têm resistência a esse tipo de atividade. Sim. E ali a gente observa questões que podemos trabalhar também, né? Por que ela não quer brincar? Por que ela está mais isolada num cantinho? Por que ela prefere brincar só? Será que essa criança ela tem dificuldade de partilhar aquele determinado recurso, né? Ela permite que o amigo brinque, troque e devolva para ela? Ela se integra? Como é que está a comunicação daquela criança? Quando você para analisar numa atividade estruturada, você não vai ter esse tipo de aparato para poder avaliar. Exatamente. Só mais uma observação que eu queria fazer. Você falou uma palavrinha aí que eu acho que é chave. E eu acho que passei a ter um outro olhar depois que eu me tornei mãe, mas que eu acho que é muito válido para o profissional. E Gustavo também falou sobre isso. A gente cria expectativas. E a gente precisa entender que as crianças, em muitos momentos, não irão corresponder às nossas expectativas. E muitas vezes não é nem porque ela não quer, é porque ela não está pronta, ela não tem maturidade para conseguir responder à expectativa que a gente criou em relação a ela. Sim. E isso é uma coisa muito importante. E isso, quando você coloca isso na sua cabeça, você tem menos chances de se frustrar como profissional, né? Eu acho que isso é importante. Sim. Como pai, isso é importante. E como profissional, é importante você passar essa informação para o pai. Eu faço alguns festivais de natação com os meus alunos e sempre antes do festival eu converso com os pais que os meninos vão nadar numa piscina que eles não estão acostumados a nadar. Que pode ser que a criança não queira nadar. Isso. O pai vai, leva a família, leva o avô, leva o tio, leva gato, periquito, papagaio, e o menino não Uma quer entrar na pressão piscina danada. e não entra na piscina para Isso. fazer, sabe nadar, nada lindamente, mas não quer participar, porque ele está num ambiente diferente, num contexto que é diferente do dele. Então, assim, a gente precisa estar preparado para não criar tanta expectativa e para que a Isso. criança não corresponda em determinado momento e também saber como trabalhar isso com os pais. Porque aí facilita a vida da gente, do pai e da criança também, que não se sente em determinado momento tão cobrada por aquela expectativa que se criou em cima dela. Olha. Então, acho que isso é uma coisa importante que você falou, né? Se a gente for falar de expectativa, dá para enveredar para mais um negócio aí que eu acho importantíssimo. Porque assim, quando a gente fala de gestação, né, então a gente tem ali um filho ou uma filha que já começa a ser planejado, projetado ou projetada, e você vai roteirizando uma vida que nem é tua. A vida dos nossos filhos não nos pertence. E fazer esse desprendimento Eu vou acabar, aí vou terminar esse podcast chorando. é muito importante.
E o que é que minha filha fez? Quebrou todas as minhas expectativas, né? E eu acho que, no fundo, assim, todos os pais e mães deveriam dar uma pausa nessa expectativa. A gente vai planejar aquilo que a gente acha que é melhor, mas é uma vida que a gente não pode roteirizar. Perfeito. E a gente projeta muita coisa em cima da criança e já coloca muita pressão em cima da criança. E aí é bonito quando você quebra, porque você vai viver num mundo de descobertas diárias, pô. E isso pra mim é fantástico. Há pouco tempo viralizou o vídeo de um pai, muito lindo esse vídeo, eu até coloquei no meu Instagram também, que ele é motoboy e que ele luta para que o filho dele fale, né? Ele quer escutar aquele sonoro papai. O filho dele tem autismo, né? Já está na terapia, estão fazendo campanha de arrecadação e tudo mais, é muito massa. Mas eu me pergunto, será que esse filho não já falou para ele, da própria forma, o papai, o eu te amo, né? Então, assim, quando a gente quebra a expectativa daquilo que a gente espera que a criança faça e para observá-la, talvez ele já tenha dito com um gesto, com um abraço, com um olhar, né? A minha filha não fala, mas ela olha para mim, ela sorri para mim. Ali tem tanta coisa naquele olhar, né? Que aí eu também guardei o papai como expectativa e se tiver de vir, virá. Se não, eu já ouvi muito mais dela. Né? Ai, minha gente, que linda. É isso. Ô, Eu vou Betinho. chorar. Eita. Vai. Passa pro próximo, coisa de Bora. mãe. Calma, Betinho, calma, respira. Ah, que lindo, muito lindo, é isso. Realmente, muito lindo o que falou. E, enfim, é isso, gente. Muito obrigada. Acho que já foi, viu? Se a gente Próxima. quiser encerrar o podcast hoje, acho que a gente já falou coisa suficiente aí para vocês refletirem bastante, se aprofundarem e irem estudar. Mas vamos. Bora. A gente pode ter mais Não, conteúdo tem mais, aí. tem mais. Tem Vamos lá. muito mais. Voltando um pouco para a área clínica que a gente estava conversando no início, Sim. com relação ao papel de cada um dentro da clínica, né? Onde começa o papel do profissional de educação física, onde Sim. começa o papel do psicomotricista, o da fono, o do psicopedagogo, da Isso. psicóloga. Como é assim? Como tu entende a divisão, né? Até onde eu posso ir, até onde o meu colega precisa iniciar. Poxa, importantíssimo. Tá? E assim, é uma medida que quando a gente começa a atuar não fica lá muito clara. E o que é que me ajudou bastante? Conhecimento. Né? Quanto mais você se apropria da sua área, mais claras essas limitações elas vão ficando. Então, por exemplo, a gente tem diversas áreas de contato. A linguagem, né, que é pertencente à estimulação da fono, ela não vai deixar de ser estimulada nos outros ambientes. Eu brinco com a criança, eu coloco música, eu adoro atender com música. E aí a criança começa a cantar, a gente canta junto, e ela está ali se movimentando também. E existe lá uma musiquinha que ela vai começar a repetir e tal. Ou seja, existe ali a estimulação, né? Mas quem vai estimular a fala propriamente dita é a fono. Eu estou preocupado com a minha área. Questões sensoriais vão permear a minha intervenção também, né? Não tem como dizer, olha, criança, você vai parar de sentir agora porque só vai trabalhar o sensorial com a TO. Não vai dar. Mas quem faz a intervenção específica é a terapeuta ocupacional. A psicomotricidade vai atuar naquilo que a gente já conversou inicialmente, né? Então, esses limites, eles vão ficando mais claros a partir do momento que você estuda, que você se apropria, que você vai ganhando experiência, vai tendo vivência na área, né? Para também entender que propus uma atividade, ela vai mexer com determinado aspecto, mas quem estimula é o profissional de determinada área, tá certo? E, assim, questões comportamentais também são questões que vão permear todos nós. Encontrei a limitação, estou com dúvida, o que é melhor fazer? Guarda e procura o profissional. Procura o colega, tá? Deixa o ego guardadinho na bolsa, né? Eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho dúvida, ninguém sabe de tudo. Então eu vou lá e pergunto, olha, eu fui trabalhar, pronto, vamos dar um exemplo prático, né? Eu fui trabalhar equilíbrio dinâmico com a criança, né? Ela precisava fazer a transposição de determinado obstáculo e usei um material que tem uma textura diferente. E quando ela pegou, ela apresentou a versão, ela não quis tocar. Mas tu podia me dizer alguma coisa sobre o perfil dessa criança, né? Que tipo de material é mais adequado, né? Se esse material apresentou a versão, tu pode me apresentar algumas possibilidades para que seja mais agradável para ela? Pronto, encontrei o meu
ponto de limite, procurei a profissional adequada e vou receber a orientação dela, né? Da mesma forma, a gente vê o contrário às vezes também, né? Eu já vi médico prescrevendo exercício e existiu aí uma confusão, né? O médico ele vai investigar as condições que o paciente tem ou não para poder fazer, ele vai dar o aval, mas quem passa o exercício é o profissional de educação física, né? Sim. Vamos voltar para clínico, que a gente vê muito também, que, enfim, laudo. O laudo quando vem com encaminhamento. Então vem lá, sessões de psicomotricidade relacional ou sessões de psicomotricidade funcional. E aí, em determinado momento, a psicomotricidade relacional, ela ganhou uma projeção muito grande. Sim. E os laudos estavam vindo todos, né, com um texto padrão com a psicomotricidade relacional. E aí a gente se perguntava, dentro de setting terapêutico, a partir do que foi retirada essa necessidade da funcional da relacional, para essa criança. Será que aquilo foi estudado mesmo? Foi que a gente, na prática, a gente não via aquilo ali, né? Então, existem várias questões com relação a esses limites. E assim, do ponto de vista ético, né, é legal que você, na dúvida, pergunte. Dentro de clínico, o melhor é isso, né? A gente vê muito pessoas que passaram anos e anos estudando, estão ali bem ansiosas para começar a intervenção, né? Mas ninguém sabe de tudo. Então vai com calma, né? Conversa com os teus colegas e quanto mais se apropria, mais claro esses limites vão ficando. Como ele falou, não necessariamente a gente está falando dentro da perspectiva da clínica, mas não necessariamente a gente sempre vai ter um profissional assim na sala do lado para intervir. Mas existem vários profissionais em vários locais que a gente pode chegar à intervenção. É legal numa clínica porque muitas vezes aquele profissional ele vai conhecer, talvez, já conheça aquela criança, então vai ser mais fácil, vai ser mais positivo. Mas é muito importante, falou, sempre ir conversar e tirar dúvida, não necessariamente como falou, né? Eu achei muito importante falar, pega o ego, guarda na bolsa lá. Tá, Exato. o meu objetivo não é eu saber de tudo, e sim é conseguir evoluir aquela criança, conseguir fazer com que a gente alcance o objetivo, que é destravar certa coisa, assim. A gente tá precisando melhorar o motor daquela criança. Então, vamos alcançar o objetivo, não se metendo na vida, tipo, no papel dos outros profissionais, achando que tá arrasando, e quando vê, tá só regredindo tudo que você construiu até agora, né? E outra coisa muito importante, para que não pareça que é algo segregado, né, para que tenha caixinha, não. É multidisciplinar. Sim. Então a minha intervenção tem que estar encadeada com a de todo mundo. Sim. E digo mais, tem que estar encadeada com o que a família traz. Sim. Né? Quando a gente senta que vai fazer a anamnese, a gente pergunta qual é a principal queixa. Eu apresento a minha área, falo qual é a minha intervenção, né, como é que eu vou atuar. E eu sempre pergunto no final, dentro da perspectiva que eu te apresentei, dentro daquilo que eu vou trabalhar aqui com teu filho ou com tua filha, qual é a tua principal queixa? Aí tem alguns pais que dizem, poxa, o meu filho não espera, ele não sabe esperar. Aí eu trago para minha área, vou trabalhar um pouquinho de controle inibitório dessa criança. Talvez ela seja muito impulsiva, né? Meu filho não chega nos ambientes, ele não... Vou para um parque e meu filho não sobe no escorrego, não gosta de balançar, ele não explora o ambiente. Já vou observar como é que ele explora, né? Vou ver lá se ele tem algum tipo de insegurança do ponto de vista motor. Se não for minha área, se eu fizer ali investigação, não descobrir nada, vou conversar com outros profissionais para saber se está relacionado a alguma questão sensorial, né? Entenda, olha aí, já identifiquei um limite, vou procurar um profissional e passar a demanda da família. Porque toda intervenção, na verdade, ela tem a criança como ponto principal. Sim. Exatamente. Ela não tem ali o profissional que vai levantar o troféu que desenvolveu a criança. Sim. Exato. É o trabalho em conjunto e o Perfeito. resultado ele vai se refletir em qualidade de vida, Exato. Perfeito. né? Eu estava olhando uma postagem hoje de manhã e eu vou ler uma frase aqui que eu achei bem interessante Massa. e que se aplicou a mim em um determinado momento do desenvolvimento de Laura, né, da minha filha. E aí você falou assim, está falando justamente sobre essa questão de intervenção e tal, e de falar com outros profissionais. Deveríamos buscar informações com outros profissionais da saúde e não apenas os pediatras. Nada contra os pediatras ou os médicos. Sim, A gente tem falado muito aqui que cada um tem o seu papel e que a gente precisa ter essa ligação conjunta, mas é porque muitos pais e muita gente acaba só dando crédito ao que o pediatra fala. E, de repente, ele não tem
tanta experiência, ele não tem tanto estudo naquela determinada área, por exemplo, da psicomotricidade. Provavelmente você estuda muito mais sobre psicomotricidade do que o pediatra. E aí uma coisa que eu senti quando Laura foi liberada para comer, né, os sinais de prontidão. E aí eu, como uma pessoa que trabalha com desenvolvimento infantil, ela sentou lá no negocinho, na balança da médica, mas eu sabia que ela não estava sentando bem ainda. E eu sabia que o sentar, né, era um sinal de que o controle, né, era muito importante para que ela pudesse comer só. Isso. Então a gente sentadinha na cadeira, né? E aí a pediatra liberou para ela comer. Eu coloquei umas 2 ou 3 vezes, mas eu disse, eu não vou continuar colocando ela na cadeirinha, porque ela ficava assim. Entendi. Ainda. Né? E tudo bem, ela tinha acabado de fazer 6 meses. A gente precisa entender que não é porque a criança fez 6 meses hoje, ela tem que ter o controle motor, o controle de tronco para sentar e fazer. Isso pode acontecer com 6 meses e 15 dias, isso pode acontecer com 7 meses, isso pode acontecer com 5 meses e meio. Né? A gente tem que entender que cada indivíduo é único e não existe uma receita de bolo. E aí, como eu sou da área, como eu tenho esse entendimento, eu meio que parei de ofertar comida a ela. A gente oferecia as frutinhas e tudo, mas eu não fiquei naquela exigência de colocar ela sentada, de colocar ela naquela posição, só porque a pediatra liberou. Sabe? Mas isso acontece com muita gente. A pediatra liberou, então vamos. E às vezes a criança não está pronta ainda. Então, assim, por isso que é tão importante a gente ter essa multidisciplinaridade, a gente conversar com outros profissionais, né? E se a gente é um profissional da área, a gente realmente buscar tudo o que envolve aquela criança, tudo que aquela criança precisa para que as informações que sejam passadas e as intervenções que sejam feitas sejam as melhores possíveis. E, Betinha, nesse caso, foi uma conversa que a gente teve com mães e pais, né, da clínica. Sim. E algumas falas, assim, a gente vê a importância, né? Quando disseram, poxa, se eu tivesse escutado isso que você está me dizendo hoje, eu teria procurado a clínica muito mais cedo e talvez a minha filha não estivesse do jeito que está hoje. Então, são pessoas que, de fato, deram essa relevância para aquilo que foi dado e, às vezes, essa questão do tempo também é preciso ter um pouco de cuidado, né? Sim. Como você disse, não é algo engessado. Né? Estamos falando de A gente indivíduos. precisa observar, porque também Isso. se passa muito, Exato. pode ser que haja algum atraso, alguma coisa. É importante que a gente tenha ali como referência, Isso. né, os marcos motores. Se essa Isso. curva está muito acentuada, Isso. aí a gente precisa de um encaminhamento. E esse encaminhamento, como você muito bem colocou, não apenas visar o pediatra, mas outros profissionais que têm vivência, que têm experiência, que já atenderam vários tipos de situação, né, e que pode te dizer, poxa, isso precisa de um estímulo, ou vamos dar mais um pouco de tempo, porque ela precisa de oportunidade e não de intervenção. Tem muita criança que chega em clínica que às vezes tem uma evolução exponencial, mas é porque ela não tinha uma questão ali, né, de um diagnóstico, por exemplo, mas era uma criança que ela não teve oportunidade, ela não teve vivência, e quando a gente promove isso em clínica, ela consegue se desenvolver. Então, a gente tem esse tipo de bagagem. Sim. É legal que a gente seja consultado também. Não deixem de ir para o pediatra, lógico, mas enxerguem outros profissionais como cruciais, né? Esse olhar para o desenvolvimento dos filhos e filhas de vocês. Eu tava com uma coisa em mente pra falar, mas eu esqueci. Não, eu vou até parar de comentar, porque às vezes ele fala uma palavra, eu já quero... Vai puxando. Já né? tô Eu tava me assim, tu empolgando. falou alguma coisa, aí eu tava pensando aqui. Vão dar trabalho para edição aí. Vocês que lutem para assistir, viu? Peguem uns 2 copinhos de água, Oh. peguem um caderno para anotar, vão Café. colocando as palavrinhas chaves, entendeu? Tirem aí um tempinho do domingo de Opa. vocês, porque vai ser bastante tempo aí para vocês estudarem, para vocês entenderem o que a gente está falando, lerem a respeito, enfim. Maravilha. Tu já falou um pouquinho sobre a questão da avaliação, né? Dentro Sim. da perspectiva da psicomotricidade. Mas aprofunda um pouco mais, né? Como se dá o processo da avaliação dentro da psicomotricidade? Passado esse período, né, de adaptação, criação de vínculo, para além disso, eu tenho que saber se a criança está num dia bom. Porque todos nós temos dias ruins. Né? Então, a criança precisa se propor a ser avaliada. Tá?
Esse protocolo que eu utilizo, tem vários protocolos inclusive, tem uma postagem aí que fala de vários. O EDM eu acho ele muito prático e que dá para a gente adaptar para a realidade de clínica, né? E ele vai avaliar cada elemento psicomotor. Ele vai pegar desde a base, vai avaliar lá o equilíbrio, né? Vai avaliar a noção de corpo, a noção de tempo, a noção de espaço, a apraxia global, a apraxia fina e a lateralidade também, se a criança já tem especialização hemisférica, né? Se ela já desenvolveu, e vai ver essa lateralidade com relação ao olho, à mão e ao pé. Através disso, ele vai ter lá uma escala motora, e ele vai dar as idades. Ele tem uma base de 2 a 11 anos, tá? E tem lá uma base de cálculos que a gente faz, e ele vai dizer se aquela criança está no desenvolvimento normal, se ela está no normal baixo, normal médio, muito inferior, muito superior, enfim. E o legal é que ele também pode dar esse tipo de perspectiva de maneira isolada, que nem sempre o resultado geral condiz à realidade, né? Então, isso fica muito legal e muito assertivo, porque você pode fazer os cálculos de maneira específica e ver, poxa, essa criança ela tem um equilíbrio muito bacana, mas a noção de corpo dela já não está legal. Isso acaba refletindo na noção de espaço, em outras coisas também. Aí eu tenho como base quantitativa essa avaliação, junto com os dados qualitativos, né, com as informações que eu recebi da anamnese, e monto o relatório e um plano de intervenção específico. Então vai ser legal durante esses 6 meses eu trabalhar determinado aspecto, esse daqui para essa criança. O que é importante saber, o que às vezes a gente vê em clínica, porque a gente tem acesso a outros relatórios também, né? Às vezes a criança vem de outra clínica, os pais trazem relatório e tudo mais. A psicomotricidade ela tem uma pirâmide hierárquica, né, de aquisição de habilidades. E às vezes a gente não pode olhar para esses pontos apenas como números, né, e dizer, poxa, pontuou menos aqui, eu vou estimular isso e isso. Como existe um modelo hierárquico, né, a gente precisa de uma base muito bem instituída para depois ir escalonando os outros elementos enquanto intervenção. Então observe isso também. Ok, a criança não está numa determinada pontuação em 4 aspectos. Dos 4, o que é que eu tenho como prioridade de base para poder estimular? Porque, por exemplo, o equilíbrio, ele está lá na base, tem um tônus, né? E tem um equilíbrio que está lá na base. Isso. Então a criança não pontuou legal na apraxia fina, que está no topo da pirâmide, e não pontuou legal no equilíbrio. Esse equilíbrio que não está pontuando legal, ele vai ser, de acordo com o modelo de unidade funcional de Luria, né? Ele vai ser reclamado nas outras unidades funcionais do nosso cérebro. E isso vai dificultar a aprendizagem, porque você está sobrecarregando áreas que não seriam responsáveis por aquela determinada habilidade. Então, eu trabalho em cima daquilo que é prioridade dentro dessa base de hierarquia. Ficou claro. E assim, colocando num ponto, trazendo para o dia a dia, né? Por exemplo, a questão que eu falei do sentar. Né? Se eu não tenho o equilíbrio necessário para ficar sentada, né? A criança ela está deitada, ela começa a enxergar o mundo por um outro aspecto. Quando ela senta, né? Ela consegue enxergar o mundo de uma forma diferente. Se eu não tenho equilíbrio para sentar, como é que eu vou conseguir mastigar? Como é que eu vou conseguir lidar bem com o brinquedo? Isso. Então é o que você falou, né? Tá lá na base e interfere nas outras aprendizagens, né? com certeza, nas outras habilidades, e vai interferir porque vai na interferir aprendizagem por conta também. disso, né? Se a criança não consegue fazer aquilo ali, que é o básico, que é super importante, como é que ela vai ter uma progressão? E para nós, né, também. Então, por exemplo, a gente está falando de controle de tônus, né? Você vai lá assistir uma aula, né, em plena segunda-feira, tá lá cansadão, cansadona, e senta, parece um molusco na cadeira. O que é que vai acontecer com o teu nível de alerta? Ele vai cair. Vai começar a dar sonolência, tudo mais. Então, esse modelo de Luria é o que eu tenho assim como base, que é muito legal. Então, assim, tem áreas do nosso cérebro que são responsáveis, né? E isso ocorre em interação sistêmica. Então, o equilíbrio, ele está inteiramente ligado ao nível de alerta, ao nível de atenção. Como é que ela vai aprender? Como é que ela vai ter o controle, né, dessa musculatura, né, que é muito mais minuciosa, que precisa de muito mais atenção se ela não tem um controle postural adequado. Então, a gente precisa ter esse tipo de olhar mesmo.
Eu lembrei o que eu ia falar naquela hora. Oba. Ali. Com relação a gente tá falando sobre a intervenção, né? De variados profissionais. Sim. Seja o pediatra, fono, enfim, tem vários profissionais da área. Que eu tava pensando, eu até solicitei a minha chefe na área da natação que seria interessante, por exemplo, a gente tem algumas crianças TEA lá com autismo, e aí seria interessante se a gente conseguisse uma avaliação dos outros profissionais. Então, como é que é a Perfeito. abordagem que o profissional utiliza Perfeito. na terapia dela? Perfeito. Ou então, qual é a evolução que ela está tendo? Qual é a dificuldade que ela está tendo? E trazer isso para dentro da natação. Obviamente, a gente não vai intervir da mesma forma que ele intervém, porque ele tem a função dele, como tu falou, como Sim. o Bey falou. Ele tem a função dele, ele tem a intervenção dele, aquilo que ele vai trabalhar, mas a gente vai trazer isso para dentro da natação, trabalhando a natação. Isso. De maneira prática, são barreiras que você encontra na sua intervenção, né, que não são da sua competência. Exatamente. E aí você vai buscar no outro profissional e ele vai te ajudar. E essa ajuda é recíproca. Porque você vai Exatamente. poder trabalhar coisas que vão refletir lá. E vice-versa. Isso. Por isso que é tão legal a gente ter respeito, Sim. né? Admiração pelos nossos colegas e ter essa comunicação de maneira muito assertiva, né? E assim, uma coisa que a gente estava falando antes aqui, né, que a gente sempre bate na tecla aqui no podcast, dessa importância da multidisciplinaridade, dessa importância da gente estar inserido, né, com outras profissões da área de saúde, em contextos de clínicas, né, como o Gustavo tá e tal, que a gente falou, que é uma coisa muito bacana, porque a gente tem o nosso espaço, e quando a gente se apropria, quando a gente conhece, quando a gente estuda, a gente consegue perceber como a gente é importante, Sim. né? E como a gente precisa criar as pessoas, a gente precisa colocar isso inculcar isso na cabeça das pessoas, né? Porque às vezes a gente é um pouco subestimado, né? Às vezes a gente é subestimado, né? E aí Gustavo falou que em alguns momentos já teve que se colocar, mostrar para as pessoas que ele tinha conhecimento. E às Sim. vezes a gente se subestima. Então a gente fala muito disso aqui, porque é um dos objetivos do podcast a gente mostrar para as pessoas a importância do profissional de educação física, né? E como ele pode estar inserido nos mais diversos ambientes e ser importante, ser relevante, ajudar pessoas, melhorar a qualidade de vida de pessoas, de crianças, de jovens, de idosos. Então isso é muito importante, é muito bacana a gente estar conversando sobre isso. E, Betinha, eu acho que nós, enquanto profissionais, né, a gente também não pode dizer, essa luta não é minha. Lógico que é. A gente só vai resolver um problema se a gente se inserir, aceitar. Existe um problema na nossa área, né? Existe um estereótipo que é real e que foi reforçado durante muitos anos, Sim. né? Mas a gente já vem há anos também numa perspectiva de quebra, né? Com excelentes profissionais aí em todo o Brasil. A gente vê ótimos exemplos de profissionais de educação física. Mas é uma luta que pertence a todos nós. E é uma luta que precisa ser constante. A gente não vai quebrar de uma hora para outra um negócio que foi construído há anos e anos atrás. Mas vamos juntos desconstruir Com certeza. essa imagem de que, né? A briga é nossa. Isso. Já que estamos falando sobre luta, sobre quebra, vamos Opa. trazer um pouquinho pra dentro da escola. Bom. Vamos, vamos. Boa, muito boa. Dentro da escola, a gente sabe que, principalmente na educação infantil, não é obrigatório a presença do professor de educação física. Eu não sabia. Isso. Desculpa, gente. Eu sou formada há mais de 10 anos, sou bacharel. E eu tomei um susto aqui agora, porque eu não sabia que não era obrigatório. E você só está perdoado porque é de bacharel. Mas, se você não sabia Mas também, está sabendo agora. Não é obrigatória a presença do professor de educação física na educação infantil. Inclusive, isso é uma das pautas de reclamação no estágio. Porque a gente tem que pagar estágio de educação física com o professor de educação física no ensino infantil. Como a gente faz se não tem professor? Então, isso é um problema muito grande, porque a gente também não pode Sim. fazer com outro profissional, que é o polivalente, o pedagogo. E o que a gente faz? Né? Isso é uma polêmica muito grande, isso é uma luta que a gente está tentando desconstruir, porque é muito importante, né? Exato. Ter a Imprescindível. presença do profissional de educação física na educação infantil. E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do profissional de educação física na educação infantil. Eu tive uma experiência muito boa na época que eu era estudante lá da Federal. Eu fui estagiário lá do CEMEI. Sim. Né? Que tem ali- Privilegiados, hein? Quem consegue esse estágio são
poucas pessoas selecionadas. E aí foi uma troca muito rica que eu tive, porque a própria professora me disse que o que eu trouxe, né, do ponto de vista biológico, fisiológico, é um saber que elas não têm ali por Desculpa, conta da o que vivência. é SMI? É um colégio. Ah, tá. É. Ok. É o colégio militar? Não, Não. eu não sei. Enfim, A tá. descrição eu ok. não lembro, mas é um Desculpa, colégio. Desculpa ter Tinha uma interrompido. pedagogia bem específica. Tá. Foi muito legal, foi uma troca muito massa. Mas o que é que eu mais identifiquei? Eu pude não, eu estava ali como estagiário, mas eu pude deixar muita coisa também. Eles tinham uma sala só de movimento. E quem propõe isso são pedagogas. Mas em que fase de desenvolvimento motor que aquela criança está? Né? Na verdade, para essas professoras, o que é desenvolvimento motor para essas professoras? Tá? Então, tem vários aspectos, né, que o profissional de educação física ele pode ajudar. O que eu acho como ponto crucial, primeiro que é uma fase ouro, a gente para, perdão. Primeiro que é uma fase ouro de desenvolvimento, né, essa fase inicial. Mas o que eu acho como mais importante ainda é a observação que a gente tem dos marcos motores, né, do desenvolvimento. E se a gente consegue identificar algo que está muito fora da curva e faz esse encaminhamento de modo muito precoce, a gente pode ter algo ali que pode ser refletido para o resto da vida daquela criança. E a gente estava falando sobre... eu fiquei bastante chocada assim, com essa questão de não ser uma obrigatoriedade, porque você até usou a expressão, né, padrão ouro. É o momento em que você pode conseguir muito da criança, né? Sim. Em que existe a plasticidade neural, em que a criança pode estar num momento ali realmente de desenvolvimento, de aprender, de ter novas vivências, criar novas experiências. E aí você não tem um profissional específico, um profissional que estudou especificamente para aquilo, para conduzir a criança nesse momento. O aparato que a gente tem, não é, Betinha, assim, do ponto de vista do movimento, o que é que eu posso oferecer de diversidade aqui para essa criança nessa fase de desenvolvimento que ela está, né? A gente tem lá a nossa grande Bíblia do Galahu, né? Pega lá aquela ampulheta, né? Para a gente ver em que fase que está, o que é importante de habilidade motora fundamental, né? Ou se não, o que é que eu vou trabalhar com essa criança, ver o quanto que a gente tem para contribuir, né? Esse ambiente, como é que eu posso modificar? Então, tem pano para manga aí para essa discussão. Né? Uma outra coisa também que a gente estava falando é sobre um outro paradigma, né, que precisa ser quebrado, de que eu vou para a aula de educação física da escola. Sim. E o professor vai dar a bola para os meninos jogarem. As meninas vão ficar fazendo estrelinha e pintando a unha. Menina, eu ouvi, olha, eu tô pensando sinceramente se eu falo isso ou não aqui. Solta. E ainda existe esse pensamento de que a aula de educação física escolar é isso, né? Acredito que tem mudado muito. Eu acho que a internet ela está trazendo, porque você acaba vendo aulas de outros professores, você consegue ter acesso a vídeos, a atividades e tudo, mas de que forma a gente pode inserir um pouco da psicomotricidade no contexto escolar, de que forma a gente pode contribuir para que essa visão do profissional de educação física no ambiente escolar seja diferente, né? Para que vivências diferentes sejam criadas para as crianças, não só na sua primeira infância, mas nos outros estágios também da sua vida. E como a gente pode fazer isso, né? A psicomotricidade ela foi crucial para mim enquanto professor de educação física, principalmente atuando na educação infantil. Porque trouxe justamente esse leque dos elementos psicomotores, do que é interessante estimular em determinada fase de desenvolvimento, né? Em observar esses comportamentos, essas crianças que podem estar um pouquinho fora da curva, que a gente pode fazer um encaminhamento para o profissional específico. E assim, isso vai fundamentar ainda mais, né, a tua prática. A gente tem, lógico, a BNCC, né, que tem lá todos os fundamentos, que tem tudo para você planejar estar ali. E aí você juntando, agregando isso a o que a psicomotricidade traz, né, você está agregando ciência ao teu fazer, né? Não que a BNCC não tenha, lógico, mas a gente está falando de agregar. Então, quando você senta, por exemplo, com a coordenação pedagógica e diz, olha, essa atividade que eu estava fazendo aqui para essa determinada faixa etária,
eu queria observar a interação dessas crianças com esses recursos. Eu quis observar como é que estava o equilíbrio deles, porque nessa fase é bom que tenha um equilíbrio bem estabelecido, né? Ou seja, eu acredito que a fonte da psicomotricidade ela é importante para quem vai atuar, sobretudo, na educação infantil, né? Não, e muda o olhar para o brincar também de coisas que a gente já trouxe aqui. Na questão de enxergar o brincar não apenas como algo não estruturado, né, mas de ter aquela observação. Eu acho que a gente já trouxe várias coisas sobre isso também. Sim. Mas, enfim, vai. Coloca aí que eu sei que tu quer falar. Não, era o que mesmo? Ah, sim. Era polêmica. Ah, Polêmica. Não, porque existem muitas polêmicas com relação a isso, né, do professor que joga a bola lá, vai lá, joga a bola, né, não planeja, não estrutura a aula, não pensa na perspectiva do aluno em si. Eu tô falando isso porque recentemente estou me segurando para não falar besteira. Eu ouvi de alguns alunos, porque eles estavam falando sobre o professor de educação física e tal, da escola. E aí eu fiz, arruma uma vaguinha pra mim nesse colégio. Aí eles, ô professora, mas a senhora vai deixar a gente jogar bola? isso. Aí eu fiz, claro que vocês vão jogar bola. Toda aula? Claro que não. Aí ele, então eu não vou arrumar um emprego pra senhora não. Como assim? Só porque eu não vou deixar vocês jogarem bola todas as aulas? Sim. O professor da gente deixa, por isso que a gente gosta dele. Eu, tá bom, né? Mas comigo não vai ser assim, não. Mas vai ser aula prática? Então, né? Vamos conversar sobre isso, né? A educação física, ela não é vôlei, handebol, basquete e futsal. Não, e às vezes é tão... a gente vê que as crianças não sabem, não têm noção básica até de outros esportes. Não necessariamente só de... Né, fica tão no futebol, que não sabe uma regra básica do handebol, não sabe uma questão básica do basquete, porque fica realmente só naquilo. Então, Sim. é muito importante, dentro dos próprios esportes, trabalhar várias... E assim, Tem muita coisa para ser trabalhada nos esportes em si, sim. né? De uma forma mais ampla, sem ficar só em uma coisa. O aluno, a aluna, ele vai perceber se aquela aula é planejada ou não. Se ele não dá a devida importância, é porque, né, como você bem colocou aí. Por exemplo, nesse caso prático aí, né, existe essa situação de jogar bola. Qual a visão que ele vai ter da educação física? Eu falei pra ele, tu sabe que Enem que a educação física cai no Enem? Aí ele, cai não. Cai sim. Né? E não é só sobre os esportes. Isso é uma coisa também que a gente fala muito na faculdade. Não é só sobre esportes. O corpo, existem tantas coisas dentro da educação física que vai além do quarteto fantástico que a gente chama. Então, vai lá na BNCC e tu vai ver que planejamento não é esporte, né? Tem professor que pega os esportes e diz, eu vou trabalhar 4 esportes, porque tem 4 semestres. Exato. Pô! E vai ter prova de handebol. Entende? E aí, e a gente vê também a questão da inclusão, né? Que é importantíssimo. Sim. Então, se a criança ela não gosta de esporte, ela vai ficar sem aula de educação física o ano inteiro. Exatamente. Como é que vai ser, né? A psicomotricidade também vai ajudar muito nisso, né? Ok, se ela tem dificuldade, se ela tem aversão a participar da minha aula, será que é implicância ou será que é alguma limitação? Como é que eu posso chegar naquela criança? Como é que eu posso identificar o que é que está impedindo que ela participe? Né? E a gente traz esse tipo de olhar, porque às vezes pode ser uma limitação, ela sabe que vai se frustrar, ela nem se propõe a participar. Perfeito. Né? Então tem várias questões aí. Aí tu trouxe a inclusão de uma criança que ou teve algum trauma, ou só não gosta mesmo. Tem criança que não vai gostar de participar, tem criança Sim. que é do contra, tem aquela que tem dificuldade, então tem vergonha de aparecer. Tem criança que tem vergonha de usar a farda, que em alguns colégios tem uma farda específica de educação física. Isso. Tem criança que tem vergonha por causa do corpo. Isso é uma coisa que a gente pode abordar dentro da aula de educação física. A questão da alimentação, enfim, são muitas coisas que a gente pode falar. Mas tu estava falando sobre inclusão. Tá. A gente tem a inclusão dessas crianças, que tem os motivos pessoais, e tem a inclusão das crianças atípicas também.
a gente estava conversando aqui antes e tu comentou sobre a dificuldade que os professores têm de incluir essa criança. E, na verdade, também a falsa sensação de inclusão dessas crianças. Qual é a tua opinião sobre isso? Como tu enxerga isso? E como tu traz, por favor, um exemplo prático de como a gente poderia melhorar isso? Na prática mesmo, estudar. Quanto mais Sim. você se apropria, Com certeza. né, maior é o teu campo, o teu leque de possibilidades. Né? De identificar qual o ponto de encadeamento. A gente não parte de limitação. A gente parte das possibilidades, das potencialidades da criança. Eu quero incluir, eu preciso primeiro enxergar a potencialidade. Sim. Não me interessa o que ela não sabe fazer. Não me interessa aquilo que é apresentado enquanto diagnóstico, enquanto laudo, enquanto deficiência. Eu quero saber o que é que ela pode fazer. Isso é o que eu vou ter para poder encadear. É o meu ponto de partida. E nessa questão de graduar, dificuldade, para poder incluir de fato, nós somos profissionais que sabemos muito bem como é que a gente faz escala gradual de dificuldade de determinada atividade. Ok, a criança não sabe realizar um salto, eu vou pegar esse movimento que é complexo e vou partir ele, né, de maneira didática para que ela tenha um ponto inicial e que eu ajude ela a chegar até onde eu quero. A ajuda, inclusive, é uma ajuda física total mesmo. Eu vou estar ali junto dela e essa ajuda física total, ela tende a reduzir na medida em que a criança for se desenvolvendo. Então, assim, além do querer de realmente colocar a mão na massa, né, de estar ali se propondo, tem a questão do saber, né, de estudar para identificar qual é o ponto que eu vou poder encadear daquela criança. É porque nessa perspectiva de inclusão, e aí eu vou falar como pai também, as pessoas estão muito acostumadas a enxergar as barreiras. Sim. Né? Chega lá a criança de cadeira de rodas na aula, a pessoa vai enxergar primeiro a cadeira de rodas. Opa, como é que eu vou fazer? Aí tá de cara com a barreira. Mas não para enxergar o indivíduo, conversar, ficar ali na mesma altura que ela, olhar olho no olho e identificar ali dentro dessa sensibilidade mesmo o que é que ela tem como potencialidade e o que é que eu vou poder trazer para que ela possa participar. E assim, é lindo demais como a educação física, como a educação infantil, já é inclusiva. Né? Os preconceitos, as limitações, elas estão na cabeça da gente, que é adulto. De modo geral, eu estou colocando. Mas as crianças, elas já abraçam demais, elas já incluem. Né? Pelo menos as experiências que eu tive foram muito positivas. Né? Das crianças puxarem mesmo para o processo. Então tá aí outro ponto, né? Outro potencial que o professor pode utilizar. Eu acho que, falando agora como mãe, realmente você consegue ter um olhar diferenciado, né? Você falou que é pai de uma criança neuroatípica e, com certeza, o seu olhar é um olhar diferente. E, com certeza, você se tornou um profissional melhor depois que sua filha nasceu. Sem dúvida. Porque eu consigo enxergar as crianças. Eu tenho estudado muito sobre educação positiva. E isso também mudou muito a forma como eu lido com os meus alunos, como eu trato, como eu reajo a questões que a gente... a atitudes que a gente entende que não são adequadas, né, mas que muitas vezes acontecem por conta da maturidade que eles não têm ainda para reagir a um determinado tipo de situação. E aí você consegue enxergar isso com outro olhar e você consegue tratar aquela situação, aquele momento de uma outra forma. É um olhar realmente diferenciado que você tem. Então, eu tenho certeza que faz toda a diferença também nas suas intervenções. Obrigado. Concordo com o que Betinha falou. Não, mas tu falou, tipo, com relação a ser mãe, né? Eu não sou mãe, né? Mas a tia, Serve? serve? Ai, que Muito. quando eu me tornei tia também. Ai, foi muito lindo. Mas é engraçado como a gente consegue ter um olhar diferente. Sim. Quando eu tô na prática, né? Eu faço estágio em natação infantil. Muitas vezes eu associo algumas coisas ao meu sobrinho, por exemplo, e consigo entender a individualidade de cada criança, né? Cada criança é individual, cada criança tem o seu potencial, como tu falou, né? Eu achei muito massa, como tu falou,
disso, de enxergar o que aquela criança sabe fazer e não o que ela não sabe. Sim. Muitas vezes a gente quer, beleza, ela não sabe isso, então a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não sei o quê. Certo, mas o que ela sabe? Como o a que gente pode fazer, né? o que a gente pode fazer, né? Isso, inclusive, eu tenho tentado me policiar bastante, por exemplo, nas intervenções, com relação a isso. Muitas vezes eu enxergava que eu falava muito não. Não pode fazer isso, não é assim que se faz, Sim. certo? E como é que faz? Né? A gente está trabalhando a segurança aquática esse mês e muitas vezes eu mostrando lá as plaquinhas das situações de prevenção, né? Que é uma pauta bem interessante também da gente falar. E aí eu ficava, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Aí eu parei pra E o que ela pensar. pode fazer, o que É. a Certo. criança aprende que não pode, não pode, não pode. Não é, a gente não Exato. diz assim, ao invés de não fazer isso, faça isso. Né? Exatamente. E É aí, verdade. quando a primeira vez, porque a gente tá 10 aulas no dia, aí na primeira aula foi, não, o que eu tô fazendo? Tem algo errado no que eu estou falando. Sim. Algo Certo. de errado não está certo. Algo de errado não está certo. E aí, na aula seguinte, eu já comecei. Aqui está acontecendo isso. O que é que a gente faz quando acontece isso? Boa. O que é que a Boa. gente evita quando tem essa situação? Tem Boa. uma foto, por exemplo, de um brinquedinho dentro da piscina, a criança indo pegar. Quando o brinquedo cai na piscina, o que a gente faz? Boa. E não Não pode pode pegar pegar. o brinquedo Boa, boa. dentro da piscina. Você construiu. Exatamente. Então, assim, Mas a isso gente... é uma construção nossa, né? A gente tem que se desconstruir. É. Exatamente, porque a gente... Porque O é tempo muito o difícil. tempo e inteiro a gente não, foi não. criado assim. Exato. A gente aprendeu que o não é formador de opinião. E a gente foi criado ouvindo não, e não, e não, e não. Então, vai acontecer ainda muitas vezes. E às vezes eu digo, não, filha, não pode fazer tal coisa. Filha, que tal você brincar com outro brinquedo? Que tal você brincar de um outro jeito? Boa. Então, você vai em alguns momentos se pegar dizendo não, mas assim, foi o que você fez. A primeira aula foi não, 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 não. E aí você algo reavaliou que podia fazer de uma forma diferente e fez de uma forma diferente. Então, é uma desconstrução nossa que Que dá importante que trabalho. a gente Dá já trabalho, tá tendo exato. essa consciência e está buscando Sim. mudar essa mudança, né? É o que vai dar trabalho, é o que vai ser difícil, porque é algo automático. Tá inserido assim na mente da gente, a gente A só. gente foi criado assim. Né? Exato. E aí, como tu falou, né? O tempo inteiro bateu na tecla. É estudar, é pesquisar, é entender, é ir atrás. Então, por eu estar começando a estudar sobre isso, me deu um startzinho. Eu tô me sentindo mal. O que eu tô Sim. fazendo? Isso tá errado, isso não tá legal. Não está legal. E aí, busquei justamente o contrário. E essa foi uma viradinha de chave que tu trouxe aqui pra mim agora. Disso, de o que aquela criança pode fazer, como a gente Perfeito. vai fazer de forma Perfeito. positiva, Complemento o que ela quer fazer. certo? Sim. Eu tenho lá o meu objetivo, tá? E aí chego e pergunto para a criança, a gente vai brincar de quê hoje? Opa. A cabeça dela dá um boom, né? Uhum. Sou eu quem dita a brincadeira? Sim, é você. E às vezes você quebra uma barreira, Exatamente, Sim. né? né? E Ele aí- está me dando a oportunidade de Exato. participar. Esse eu sou ambiente também me importante. pertence. Eu sou importante. Sim, O que eu quero é importante. exato. É relevante. E aí, dentro do que ela traz, a gente trabalha os objetivos, né? Eu tinha ali o objetivo de trabalhar a noção corporal, né? Uhum. Então, vamos brincar de que hoje? A criança escolhe bola, que é bem comum. Então, a gente trabalha, brinca com a bola, tal. Em algum momento, eu posso dizer a ela, olha, vamos dar uma relaxada, vamos pegar a bolinha, vamos fazer massagem, pega aquela bola, vai passando no corpinho dela, vai identificando ali as partes do corpo, você está trabalhando além da percepção, você está nomeando. Sim. Você pode trabalhar as funções, não é isso? Eu gosto de música, e traz música para trabalhar a noção corporal também, imitação de gestos, né? Enfim, tem uma gama de possibilidades, mas isso acontece quando você quebra esses paradigmas, né? Quando você para de se colocar dessa maneira hierárquica acima da criança, né? Quando você espera que o convite parta dela, porque ela está no centro da intervenção. Não é o que tu projetou, você está ali em prol dela, né? Então, acho que essa é a principal visão. Para a aula, para a clínica, para o que for. Eu estou em prol da criança. Não é o que eu vou mandar, mas eu vou trabalhar em cima do interesse dela. Isso E muda. às vezes acontece da criança falar, não sei. Isso aconteceu uma vez. De a gente entrar na piscina, mas eu não sei fazer isso, tia. A gente tá aqui para aprender. Isso. Você sabia que eu tava conversando com ela uma vez, você sabia que a gente também aprende com vocês?
Então, assim, às vezes a gente dá a oportunidade da criança escolher, tipo, a gente vai e volta na piscina. Ó, agora vai ser fulano que vai dizer, a gente vai como? E aí é engraçado porque às vezes as crianças, elas vão replicar aquilo que a gente já falou, tipo, a gente vai fazendo bolhão. E às vezes as crianças inventam assim, a gente vai girando igual um Negócio parafuso, mirabolante, né? que é um parafuso de Sonic. Aí fica, vamos girando igual um parafuso de Sonic. Exato. E aí a gente consegue entender que a criança tá lá no mundo dela e ela juntou um desenho. É um desenho, né, Sonic? Porque tem jogos também deles aí, Isso. enfim. Aí a gente junta um desenho que ele assiste com algo que a gente faz na natação. Às vezes a gente faz atividade girando com ele. Então ele juntou um parafuso com girando com um desenho. E aí junta a criatividade da criança e ela se sente feliz porque ela criou algo. Atendeu ao teu objetivo. Exatamente. E ela estava interessada, motivada e executou de maneira prazerosa. Exatamente. Perfeito. Dê a aula Objetivo massa. alcançado. Exato. Era a aula que eu queria. Uhum. Crianças motivadas atendendo ao objetivo que estava previamente estabelecido. Mas que não é uma proposta engessada. É semi-estruturado. Eu tenho sim um objetivo, eu vou querer que a proposta dela, eu vou puxar ali, vou trazer para aquilo que eu quero trabalhar. Mas não precisa ser algo fechado, não é uma imposição, é um convite. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Quase 1h30 de podcast que Eu falo estamos demais, minha aí. gente, desculpa. Fazer uma pausa aqui só para dizer para você que se você ainda não nos segue, siga a gente no Instagram para vocês saberem o que que a gente tá trazendo de novo nessas próximas semanas, nos próximos dias. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. No início eu falei sobre a importância de vocês se inscreverem no canal, né? Temos muito mais seguidores no Instagram do que inscritos no canal. E é no canal do YouTube que vocês vão conseguir assistir os podcasts completos, né? Com Boa. todo esse conteúdo maravilhoso que a gente está trazendo para vocês. Então não deixem de se inscrever. Comentem, né? Curtam, mandem para outras pessoas, compartilhem. Isso é muito importante para a gente, muito relevante, vai fazer diferença, tá bom? Para esse nosso projeto. E Sim, é isso. Inclusive, a gente até falou aqui que o podcast não é só para profissionais de educação física. De jeito Esse nenhum. é o público da gente realmente quer alcançar essas pessoas, mas a gente fala aqui para todo mundo, para pais, para tios, para professores, Sim. para cuidadores. para cuidadores, enfim. Então, compartilha aí. Você assistiu agora, eita, lembrei de tal pessoa, acho que seria interessante ela ouvir isso. Então, manda para aquela pessoa. A gente não vai falar só sobre criança aqui, a gente vai falar sobre adulto também. E, enfim, é isso. Vai nos ajudar bastante. E agora a gente vai para o momento de bate e volta. Oba. Opa. A gente, enfim, é bem simples. E a Tá. gente vai perguntando e tu vai responder. É simples mesmo. Primeiro, São perguntas curtas, tá? Tá. como te encontrar? Instagram, primeiro, tá? Diga Prof.Gustavo Baracho. Não, perdão, errei. Eita. Prof. Gustavo, tudo junto, ponto Baracho. Ok, Com CHO no final. certo. Muito bem, aí, ó. Arrasou. Errou no começo, mas É, o certo é o que Bora. vale. O ponto é depois do Gustavo. Gustavo. é. Indicação de um livro. Gente, antes, eu sei que é um bate-volta, né? Mas eu vou falar. Eu falo pra ele direto, véi, tu precisa divulgar os livros que tu lê. Ele lancha os livros. Tu acredita, tu sabe? Ele lancha os É o livros. lanche da viagem. É o lanche da viagem. Viaja lendo o livro. Ele devora os livros. De um jeito, eu fico, É. posta tudo. Psicomotricidade, Vitor da Fonseca. Tá? Como ele tem vários livros, né, eu gosto muito da BPM, que é o Manual de Observação Psicomotora. E ele vai dar um aparato geral nos elementos psicomotores nessa perspectiva mais neurológica, né? Das unidades funcionais de Lúria, vai passar por outros autores também. Então, enfim, eu deixo essa recomendação aí. Manual de Observação Psicomotora do Vitor da Fonseca. Ok. Eu gosto muito. Massa. Pode continuar. Indicação de um perfil no Instagram nessa Eita. temática que não seja o seu. Eita, tem vários. Pode indicar só um, Indique 2. Pronto. Professor Sim. William Marinho. Tá? Indico demais. Ele é maravilhoso. E a professora Nath Oliveira. Gosto muito dela também. Ela traz o conteúdo de maneira muito didática. Tem esses dois. Tem vários, minha gente. Meu Deus. São muitos, são muitos. São muitos. Se não fosse na área da psicomotricidade, qual outra área que você seguiria? Eita.
Professor conta? Não. Se não fosse Ai, da meu área de Deus do educação, céu. eu fiz. Tá. Brincadeira. Sem dúvida. Na área de livraria ou biblioteca, eu tive uma experiência, foi muito positiva, gostei bastante. Muito Então, tua cara. Provavelmente um dos dois aí. Realmente. Um professor que te marcou. Poxa, tem vários. Vanildo. Então, marcou, né? Marcou, mas... Enfim, excelente professor, né? Mas o conteúdo era tenebroso. Pra quem não entendeu, é o professor de anatomia da Federal. Maravilhoso. A Saudades, gente Vanildo. leva a pancada logo no primeiro período. E eu digo tenebroso por Exatamente. isso, que ele ensina muito bem, mas eu apanhei demais. Amo. Meu Deus, saudades. Monitoria de Mas anatomia. professor Wilde Menezes foi o cara que olhou para Wilde. mim no primeiro período. Ele me convidou para o grupo, né, de estudos. E para mim foi uma oportunidade crucial, porque assim, eu entrei na universidade, eu já respondia economicamente ativo em casa, e eu precisei largar minha profissão para me dedicar à universidade. Isso não é fácil. Eu dependia Sim. de bolsa. E assim, ter alguém que olhou para mim logo no primeiro período, que me ofereceu a oportunidade de um grupo de estudo, foi completa assim a diferença que fez para mim até no meu trajeto, porque eu já inseri a perspectiva de estudo científico desde o primeiro período, né? Então eu vi o quanto era importante correr atrás por fora, não apenas naquilo que era ofertado nas disciplinas. Então, professor Wilde, muito obrigado. Valeu mesmo. Massa. Fui aluna dele também. Foi? A gente está chegando nos momentos finais do nosso podcast, que foi, assim, sensacional. Inclusive, a gente estava conversando um pouco antes, alinhando algumas Eita, tinha coisas, e tanta nosso coisa, produtor já estava dizendo ali, por que vocês não estão gravando? Porque já tem tanta coisa sendo falada, bacana. Tinha Foi muito conteúdo. bom. E muita coisa não foi falada ainda. E super acho que deve ter outro podcast. Porque Sim, tem foi muito muita bom. coisa Eita. pra falar. E a gente sempre costuma trazer uma lembrança Ai, coisa para boa. os nossos convidados, né? E existe um ditado que diz: quem a boca do meu filho beija, a minha adoça. Então, a lembrancinha de hoje não é para você, Ah, que maravilha. é para sua filhota. Ei, muito obrigado. Eu espero que você goste. Posso abrir aqui? Agora? Pode. É um livro. Maravilha. E Muito o ditado agradável. quer dizer, Livro e é porque pra às mim, vezes tá o bom. ditado dizem que é coisa de velho, né? Ai, que lindo. Quer minha dizer o gente. seguinte, assim, que se você faz um carinho, um chamego com um filho, você está fazendo com a pessoa também. Então é como Sim. se o presente tivesse sendo dado pro filho. É melhor que ganhar presente pra pra mim, minha você. gente. A gente sabe, né? Não é? E assim, eu acho muito linda a maneira como esse universo infantil trata de questões, às vezes, tão sérias, tão amplas, né? Com essa sensibilidade e tal. Então, livros como esse também, eu aqui, adorei. Eu vou ler para ela hoje, Ah. inclusive. Então, Amei, gente. acho que Muito o obrigado. objetivo alcançado, né? Com Demais. sucesso. Sim, A gente sim. queria agradecer demais, Gustavo, Poxa, eu que por ter agradeço, aceitado o Betinha. nosso convite. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, bem assim, a vida na real, tá? A gente deu boa noite, porque vocês vão assistir de noite. Sim. Mas a gente não está gravando na terça-feira, como a gente costuma gravar, né? Às vezes a gente não consegue realmente que algumas pessoas venham à noite para gravar. Isso. Enfim, e a gente está tentando encaixar algumas pessoas em alguns domingos, porque a gente quer muito trazer, quer muito que essas pessoas estejam com a gente. E a gente agradece muito pela sua disponibilidade. Não é fácil, né, gravar no domingo, a gente já tem uma demanda tão grande durante a semana. E se disponibilizar, vir no domingo pela manhã, tá aqui com a gente, gravando, trazendo tanta coisa importante. Então a gente agradece demais por ter aceitado o nosso convite, por esse compromisso, por estar aqui com a gente. Né? E assim, foi muito bacana. Eu espero que muita gente assista, que alcance muitas pessoas. É isso, eu agradeço também por ter aceitado o convite. Sou muito felizarda de ter conhecido você aleatoriamente lá no prédio. Tava dando aula de natação. Verdade. E aí eu fiz, cara, eu posso observar tuas aulas? Vamos lá. E aí a gente se conheceu e você é uma pessoa incrível, assim, que sabe muita coisa. Por isso que eu falei que tem que ter mais uns 5 podcasts contigo, porque Oxe, pelo amor de Deus. sabe muito e foi muito Trazer massa gente aí. ter você aqui. E volte mais vezes. Bem, me disponho, agradeço, né, de coração. E é sempre prazeroso, né, a gente falar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente faz com muita verdade, né, da nossa prática. E
eu espero que chegue principalmente em quem está começando, né, na área, para poder expandir Sim. esse olhar, né, para a gente ter essa nova geração de profissionais aí muito mais empenhada, né, para a gente ir quebrando essa imagem negativa que a gente tem e mostrar realmente o que a gente tem a oferecer. Sim. É isso, com Muito certeza. obrigado, gente. Valeu. É isso, pessoal. Obrigada. Espero que vocês curtam bastante e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.